Decisão da Justiça sobre interdição total pode mudar o destino do terminal da Praia Grande. Os problemas por lá não são exclusividade. Outros compartilham da falta de estrutura. Olhando assim, parece que está tudo bem. Mas observando os detalhes, dá para ver que tem muito a melhorar. Grupo criminoso suspeito de furto de cabos dos sistemas de geração de energia do país foi preso no Maranhão e mais 5 estados. Bairros tradicionais da capital podem ser reconhecidos oficialmente como quilombos urbanos. A visita técnica da Fundação Cultural Palmares avalia a possibilidade do certificado. E a rotina de um cão policial, o treinamento para atuar em operações especiais de combate ao tráfico de drogas. Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Guará, que está começando agora. O nosso jornalismo está acompanhando de perto a situação do terminal de integração de ônibus da Praia Grande, que está com parte da estrutura interditada e amanhã, por decisão da Justiça, pode ser interditado totalmente. Os riscos constatados em 2 plataformas obrigou o isolamento, mas uma nova perícia pode sim revelar problemas maiores. O que você acompanha nos noticiários é só um reflexo do drama vivido todos os dias por quem precisa do transporte público. Os repórteres Fábio Bala e Mariana Dias mostram pra gente. Acompanhe. Ir e vir, direito básico de todo cidadão. Em São Luís, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, quem faz uso desse direito usando como transporte os ônibus encontra alguns problemas no caminho. Os terminais de integração fazem parte do Sistema Integrado de Transporte, criado pela Prefeitura em 1996. 165 linhas de ônibus operam cerca de 912 veículos no sistema. A tarifa atual é de R$ 3,40 em 140 linhas que circulam nos terminais. A estimativa é que pelo menos 700 mil pessoas utilizem o sistema integrado diariamente. A inauguração desse terminal da Praia Grande há 23 anos foi o marco que deu início ao sistema integrado de transporte. Problemas estruturais fizeram com que ele fosse interditado pela Defesa Civil essa semana, o que nos motivou a ir ver como está a situação de outros terminais da cidade. Vamos começar pelo mais distante do centro, o terminal do Distrito Industrial. Por lá, não encontramos grandes problemas. Algumas partes da calha estão rachadas, mas com o crescimento da região, a principal reclamação é outra. Existe muita coisa aí que precisa ser melhorada. A questão do espaço físico é muito pequeno para comportar a quantidade de pessoas que migraram de lá do centro para cá com a chegada desses conjuntos, né, e a entrega desses conjuntos Minha Casa Minha Vida, deixou o terminal muito acarretado. Enquanto isso, a quantidade de ônibus daqui do terminal continua a mesma desde quando inaugurou o terminal. No São Cristóvão, a estrutura atende aos usuários em partes. Faltam bancos e quando tem mais passageiros esperando o coletivo, o jeito é sentar na calçada. Em todos os terminais, a falta de ordem para entrar nos ônibus deixa confuso o momento do embarque. A sinalização na plataforma é apenas para indicar o itinerário. A senhora, por exemplo, está esperando o ônibus sentada na calçada. Justamente, porque não tem banco suficiente, tá? A 4 quilômetros dali, em frente ao terminal da Coab, encontramos o senhor Leonardo. Sobre a acessibilidade do terminal, ele não reclama, mas sim da falta de preparo dos motoristas ao precisarem embarcar alguém com dificuldade de locomoção. 3 dias atrás que eu peguei um ônibus do BR-135, eu peguei aqui depois do retorno da Furquia a unidade mista de São Bernardo. O motorista disse para mim que a rampa não estava funcionando. Para mim saltar do ônibus, eu perguntei para a cobradeira, eu chamei um cobrador, um passageiro. De passageiro,
me ajuda a descer aqui porque a rampa não está prestando. A cobradeira disse, não, essa rampa desse homem aqui está prestando. Lá dentro, o movimento é grande na maior parte do dia. O terminal da Coab foi inaugurado no dia 10 de dezembro de 2004. Olhando assim, parece que está tudo bem, mas observando os detalhes, dá para ver que tem muito a melhorar. O senhor Benedito trabalha lá como vendedor ambulante há 14 anos. Pedimos para ele relatar o que mais observa. A manutenção, como existe na cidade inteira. Manutenção de tudo que faz, é que um antecessor deixa, ou quem construiu deixa, e o que posteriormente assume o local, não tem aquela manutenção adequada o tempo todo. O asfalto desgastado com buracos por onde passam os ônibus é um dos problemas. Mas vergonhoso mesmo é a situação dos banheiros, com torneiras isoladas, a maioria dos mictórios interditados e os vasos sanitários entupidos. No terminal da Coama, o asfalto precisa de reparos. Já as calhas do teto estão sendo trocadas, pois quando chove, todas as plataformas ficam alagadas. Atualmente, os terminais são de responsabilidade das empresas consorciadas, vencedoras de licitação. A estrutura pode melhorar mais um pouco na questão da pista, o espaço, dos ônibus, mais conforto para as pessoas estarem sentando, porque a maioria fica em pé, idoso, também a capacidade para as pessoas que não têm a mobilidade para subir no ônibus, os cadeirantes, por exemplo, não tem um conforto melhor para ele, nem para as pessoas deficientes visual, entendeu? Eu acho assim que está ainda muito a desejar. Bom, é verdade, os terminais de integração aqui em São Luís não são para todos. Quem tem algum tipo de mobilidade reduzida ou não enxerga, não consegue caminhar, não tem espaço lá dentro dos terminais, além da falta de estrutura que nós acabamos de constatar aí na reportagem da Mariana Dias. E quem precisa do transporte público aqui em São Luís vai continuar sem resposta, vai continuar submetido a situações como essas que nós acabamos de ver. Por quê? Porque a nossa produção tentou aí um contato com os consórcios que são os responsáveis pelos terminais mostrados na reportagem, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos nenhum retorno. E a gente só espera que o que aconteceu no terminal da Praia Grande, com a justiça lá, com vistoria, também se estenda para os outros terminais de São Luís, porque o cidadão não tem que se submeter a riscos a uma situação como essa, vergonhosa. E a polícia chegou a um grupo criminoso que atuava aqui no Maranhão e mais 5 estados em furtos de cabos de condutores de eletricidade. E acredite, eles se vestiam com as fardas porque eram ex-funcionários de empresas especializadas em energia elétrica. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 6 estados do país. Além do Maranhão, foram alvos os estados de Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Alagoas e Piauí. Os criminosos derrubavam transmissão de energia para furtar cabos de alumínio e cobre, condutores de eletricidade. Esta manhã, a Polícia Civil explicou em coletiva que os suspeitos eram ex-funcionários de empresas do setor elétrico. Usavam uniformes, inclusive, para praticar os furtos. Eles tinham conhecimento técnico para a prática desse crime e faturaram muito dinheiro na derrubada dessas torres, danificando os equipamentos e revendendo para outras empresas que atuam também no setor elétrico. A ação criminosa resultava em apagões em várias regiões do país. De acordo com a polícia, equipamentos como retroescavadeira eram usados para derrubar a torre. Foi realizado o bloqueio das contas, a apreensão e sequestro de bens, também em nome deles, porque era um negócio lucrativo, né? 13 pessoas são investigadas em todo o país. Para a operação foram emitidos 31 mandados de busca e apreensão, 19 deles só aqui no Maranhão. A operação no estado passou pelas cidades de São Mateus, Santa Rita, Tuntum e Passo do Lumiar, aqui na região metropolitana de São Luís. 2 pessoas foram presas, uma em São Mateus e outra em Santa Rita. Os presos foram levados para as delegacias regionais de Bacabal e de Rosário. E a seguir, os destaques da política e análise de Marcos Saldanha. Eu volto já já, continua aqui comigo.
Hoje foi a primeira audiência pública do projeto de lei que trata sobre a redução do valor do IPTU nos imóveis que estão instalados em áreas em que a infraestrutura e o saneamento básico são precários. A previsão é que o projeto entre em votação ainda neste ano na Câmara Municipal de São Luís. Em boa parte da cidade, é comum ver a mesma cena. Lixo acumulado, ruas esburacadas ou sem asfalto, como neste trecho do bairro Areinha. Os moradores reclamam que os impostos não parecem ser devidamente aplicados. Aqui em São Luís eu acho que não, porque as ruas cheias de buraco, esse lixo solto aí à vontade. Isso aqui em São Luís é sempre assim, IPTU, IPVA, essas coisas eu acho que são coisas que a gente paga de graça, tá? Certo, é uma vergonha para todos nós. Qualquer capital que você vai lá fora, pelo menos essa questão de lixeiro está resolvida, aqui nunca. Hoje pela manhã foi realizada uma audiência pública para debater com a população de São Luís as propostas do projeto IPTU Justo, que inclui o desconto de até 30% sobre o valor do imposto no caso de não atendimento ou inexistência dos serviços realizados pelo município. Quando não tiver alguns dos itens construídos e mantidos pelo poder público. A exemplo de iluminação, calçamento, esgotamento, água, escola ou creche a uma distância de 3 quilômetros do imóvel. O debate aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Nenhum representante da Prefeitura de São Luís compareceu ao evento. O projeto IPTU Justo deve ser colocado em votação pelos vereadores da capital até dezembro deste ano. Nosso desejo é que a gente encontre um equilíbrio fiscal ao município, mas principalmente um equilíbrio tributário para a cidade de São Luís, sua população que tem cobrado esses serviços todos. E os aprovados no concurso da Câmara Municipal de São Luís, atenção, o processo de convocação começou. A repórter Ana Tereza tem mais detalhes. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Nesta primeira etapa, 30 aprovados para os cargos de nível médio e superior deverão comparecer à perícia médica, localizada aqui na Avenida Beira-Mar, entre os dias 4 a 7 de novembro, para apresentação de exames laboratoriais e também complementares. Olha, já o prazo de entrega dos documentos e também documentos oficiais e também o laudo pericial ocorrerá entre o período de 5 a 8 de novembro no setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de São Luís. Lembrando que essa convocação dos aprovados na Câmara, ela vem após a autorização do presidente da Casa Parlamentar, o vereador Osmar Filho, e todas essas informações já foram publicadas nos sites da Câmara e também da Fundação Sousandrade, que foi a organizadora do concurso. Então essas são as informações. Ana Tereza com imagens de Tadeu Pablo para o Jornal da Guará. Valeu, Aninha. E as manchas de óleo que já atingiram 12 pontos no litoral maranhense repercutiu hoje na Assembleia Legislativa. O deputado Edson Araújo pediu que seja encaminhado um requerimento ao governo federal solicitando a liberação de recursos do seguro-defeso aos pescadores que moram próximos às regiões atingidas no estado. O deputado Adriano Sarney concordou com a solicitação. O seguro-defeso é um benefício previdenciário destinado aos pescadores profissionais que ficam impossibilitados de desenvolver as atividades durante o período de reprodução das espécies, que é quando a pesca é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo, cerca de R$ 998. Nosso estado, que é o segundo maior litoral do Brasil, com 640 quilômetros de costa, e que concentra o maior número de pescadores artesanais do país, com mais de 200 mil famílias, poderá ter graves problemas com relação a esse derramamento de óleo. Nos remete aqui a apoiar os requerimentos para que o governo do estado solicite ao governo federal, e podemos também aqui apoiar a fala do deputado Roberto Costa, que teve a ideia de fazermos um requerimento diretamente ao governo federal para que a liberação desse seguro-defeso para aqueles que estão economicamente afetados, que são os pescadores, possam se beneficiar
e não serem atingidos de forma mais drástica em relação a este grande problema ambiental. Bom, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os pescadores artesanais da região Nordeste afetados pelo vazamento de óleo cru nas praias irão receber uma parcela extraordinária do seguro-defeso. A medida vai beneficiar cerca de 60 mil pescadores. A estimativa é que o governo federal desembolse 59 milhões de reais com essa medida, com essa ação. E a política continua sendo destaque aqui no Jornal da Guará. Foi concluída ontem a reforma da Previdência no Senado. Há possibilidade de que as novas regras passem a valer ainda neste ano. Nós temos aí um vídeo da senadora Elisiane Gama, senadora pelo Maranhão, em que ela deixa bem claro que mesmo como oposição a esse texto da reforma da Previdência, que segue agora para promulgação, existem pontos aí positivos, vitórias da oposição a esse texto. Vamos acompanhar. As emendas que nós apresentamos, inclusive, foram aglutinadas inicialmente pelo senador Tasso Gereissati e depois com um destaque muito importante que nós conseguimos no plenário, que foi a garantia do abono salarial, ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos continuará a receber um salário mínimo por ano trabalhado. Esse é um direito histórico trabalhista no Brasil e que, no nosso entendimento, não poderia, na verdade, ser eliminado nessa reforma da Previdência. Nós tivemos também a exclusão do BPC, também emenda de nossa autoria. Nós estamos aqui no Senado trabalhando pelo Brasil. As pautas são importantes, mas elas precisam ser, sobretudo, pautas que venham beneficiar o povo mais simples, o povo mais pobre do Brasil. Esse negócio de reforma não acabou lá no Congresso, a gente ainda vai falar muito sobre reforma. Tem a reforma administrativa, uma PEC emergencial, ainda tem muito assunto aí até o final do ano. E um intervalo bem rápido, eu volto já para mostrar a rotina de um cão policial. O treinamento para atuar em operações especiais está imperdível, mas antes acompanhe a Tábua de Marés para amanhã. A sexta-feira começa com pré-mar de 5,6 metros a partir de 5 horas e 27 minutos. Já às 11h52, finalzinho da manhã, tem baixa mar com 0,6 metro. Às 17 horas e 55 minutos, pré-mar de 5,8 metros. Eu estou de volta para contar para você que a Fundação Cultural Palmares está visitando 4 bairros tradicionais aqui de São Luís para atender uma reivindicação antiga dos moradores. O título de território quilombola é o reconhecimento histórico dos antepassados que resistiram à imposição da escravidão. Há 3 anos, as organizações sociais dos 4 bairros Liberdade, Fé em Deus, Camboa e Diamante solicitam um reconhecimento oficial como território quilombola. Mas a luta começou antes, quando os grupos remanescentes de quilombolas rurais se organizaram para construir os bairros. Por isso, a certificação significa muito para todos. Essa certificação é o reconhecimento do poder público de quem realmente somos, de onde viemos e com um conjunto bojo de direitos que nós temos e poderemos acessar. Vários grupos sociais e representantes do poder público participaram da visita técnica da Fundação Cultural Palmares. Para a gente é um momento histórico, né? Principalmente para a gente que trabalha com a política pública de juventude. Tendo em vista que a Liberdade é um bairro que tem uma população muito grande e com isso a população juvenil também ela é uma população bem numerosa. E com essa certificação, por todo esse estudo, nós enquanto poder público tivemos a oportunidade de ter acesso, apoiar para que a gente pudesse ter conhecimento de qual a juventude que nós temos aqui.
Para garantir a certificação da Fundação Cultural Palmares, os grupos sociais buscaram embasamento na dissertação científica dessa pesquisadora. Na pesquisa, Ana Valéria mostra como os moradores têm origem em comunidades quilombolas de Alcântara e povoados da Baixada. São pessoas que vieram, na sua grande maioria, de Alcântara, né, e de várias cidades da Baixada Maranhense, pessoas que vêm a partir de relações de compadrio, de parentesco, relações de parentesco e de amizade, que vinham e se instalavam, e elas acabavam reproduzindo as mesmas relações sociais que elas mantinham nos quilombos de onde elas vinham. A certificação é uma espécie de identidade oficial que vai transformar esse complexo de bairros no maior quilombo urbano do Brasil. Dessa forma, os moradores da região terão acesso às políticas públicas específicas para as comunidades tradicionais presentes nos 11 ministérios do governo federal. As famílias que estão devidamente cadastradas no Cadastro Único como quilombola, elas já automaticamente participam do programa da tarifa social da energia elétrica. Ou seja, hoje uma família quilombola devidamente cadastrada no Cadastro Único como quilombola, que consome até 70 kW mês, ela tem isenção de 100% na tarifa da energia elétrica. Acabou de ver aí a importância dessa certificação como comunidade quilombola, porque vem sim benefícios para a comunidade. Eles merecem, são 4 bairros históricos de São Luís e que tem muita história aí para contar. E depois de visitar a comunidade do Cajueiro e do município de Alcântara, a Comissão Nacional de Direitos Humanos apresentou os problemas encontrados nos 2 locais e também ouviu os moradores que fizeram graves denúncias de violação de direitos humanos. Dona Luciene conta como a vida mudou depois que começou a construção do porto no Cajueiro. Para ela, toda a tranquilidade que esperava viver na velhice não existe mais. Eu trabalhei muitos anos regrando as minhas plantas, limpando meu quintal, dia de estar com meu corpo cansado, a minha mão machucada com espinho, porque limpando meu quintal, cuidando das minhas coisas, para que na minha velhice eu tivesse sossego, eu tivesse de que sobreviver. E eles tiraram parte da minha renda. Do outro lado da Baía de São Marcos, seu Hinaldo, que é morador do povoado Canela-Tiwa, em Alcântara, fala do medo que sente do que pode acontecer com a ampliação da base de lançamento de foguetes. Eu, homem desta idade, sem profissão, o que eu sei fazer é lá, no campo, é pescar e lavrar. Eu, com a idade que eu não tenho condições de comprar uma casa dentro de São Luís. Eu venho fazer o que aqui em São Luís também? Além das preocupações, eles têm em comum o fato de viverem nos 2 locais visitados pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, Cajueiro e Alcântara. O Conselho veio ao Maranhão para verificar as denúncias de violação sofridas por estas comunidades com a ampliação do centro de lançamento depois do acordo com os Estados Unidos e a instalação do Porto São Luís. Hoje, uma audiência pública reuniu representantes destas comunidades. A audiência pública é a última atividade desta missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos no Estado. É para ouvir representantes das comunidades do Cajueiro, Alcântara e de outras regiões do Estado. Durante a missão, o Conselho identificou várias irregularidades, principalmente no Cajueiro e em Alcântara, que ferem a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. No Cajueiro, o Conselho Nacional de Direitos Humanos encontrou problemas como licenciamento ambiental irregular e títulos de propriedade com legalidade duvidosa. Já em Alcântara, os problemas estão na omissão de informações aos moradores dos propósitos da expansão do centro de lançamento. Desta audiência deve sair um relatório da situação destas comunidades para ser apresentado ao Pleno do Conselho Nacional. A pública de hoje ela tem 2 principais propósitos. O primeiro é que o conselheiro que veio de Brasília coordenando a missão, apresente uma primeira impressão que ele teve sobre as visitas, sobre a conversa com as autoridades, né?
Isso tudo vai ser transformado no relatório, mas hoje é o momento dele dar uma primeira impressão. Para a instituição, as irregularidades identificadas precisam ser sanadas para que as obras desses empreendimentos continuem. Há um cúmulo de irregularidades, há um cúmulo de inobservância de regras e mandamentos legais, sejam federais, sejam inclusive internacionais, e obviamente se há toda essa situação, tanto uma coisa como outra, tanto a questão da ampliação da base como a questão do porto, não podem, não devem ir adiante enquanto esses aspectos não sejam devidamente observados e sanados. O JG segue para o intervalo e volta já já com outras notícias. Policiais com 4 patas? Temos. Aliás, tem na Superintendência de Repressão ao Narcotráfico. São os cães farejadores que ajudam e muito em operações da Polícia de Combate ao Tráfico de Drogas. Mas antes de cair em campo é preciso muito treino, tem dedicação e, claro, cuidados. A repórter Elinalva Cardoso acompanhou o treinamento do Baruque. Agilidade e precisão no trabalho. Nesta simulação, o agente esconde a droga e, seja aonde for, o cão farejador vai direto ao ponto. Sim, a condução dos cães, o trabalho com os cães, vem surgindo na Polícia Civil do Maranhão desde 2017. E aí, com o advento, a gente fez a aquisição do Vini e ele tem nos ajudado bastante nas apreensões, que tem aumentado em virtude da implementação desse trabalho. O auxílio dos cães farejadores é considerado importante para quem trabalha no combate ao crime, seja para encontrar drogas ou armas durante as operações policiais. Com alto poder olfativo, eles conseguem localizar produtos ilegais com maior facilidade, especialmente nas ações desenvolvidas pela Superintendência de Repressão ao Narcotráfico. O K9 Baruque, da raça pastor alemão, tem apenas 1 ano e 4 meses e é o mais recente integrante da Senarc. É uma ferramenta que está sendo bastante empregada na atividade policial e para que haja um serviço de qualidade, tem que haver esse vínculo afetivo. Dá muito trabalho? Sem sombra de dúvidas, dá trabalho, mas é bastante gratificante. Mas por aqui, há algum tempo, já tem policial de 4 patas bem atuante. Há 3 anos, a Senarc atua no combate ao tráfico de drogas em todo o estado com o auxílio dos cães farejadores. O primeiro a chegar por aqui foi o Vini. Diego, você que trabalha ao lado do Vini, como é que é isso? Como é que essa parceria dá muito trabalho? Para quem gosta não é muito trabalho, assim. Quem não gosta realmente é um trabalho complicado. Mas é um trabalho diferenciado. A presença do cão no nosso trabalho traz uma interação entre os pares, traz uma dinâmica diferente para o trabalho. Há 2 semanas, com a ajuda de cães farejadores, durante uma operação policial, foram encontrados 70 quilos de maconha dentro de um ônibus no povoado de Entroncamento, no município de Itapecuru-Mirim, a 108 quilômetros da capital maranhense. Baruque veio dar um reforço no trabalho do Vini, que já era esperado. A demanda aumentou bastante nos últimos meses. Buscando entregar resultados mais satisfatórios, é que os cães de detecção têm sido digamos que uma estratégia presente na Polícia Civil do Estado do Maranhão. Quatro anos depois, enfim, a comunidade científica internacional reconheceu a descoberta da segunda espécie de dinossauro encontrada aqui no estado. Os fósseis são raros, viu? Estão no Centro de Pesquisa de História Natural. A repórter Bel Soares fez a visita e mostra pra gente como ainda pulsa o trabalho dos pesquisadores maranhenses que remontam o nosso passado.
A fachada não é das mais nobres, mas dentro do Centro de Pesquisa de História Natural existem tesouros inestimáveis. Pesquisas arqueológicas com resultados impressionantes e raros. A última delas já dura 4 anos, mas só agora foi reconhecida pela comunidade científica mundial. Rafael é o paleontólogo que comandou a pesquisa. Revelou fósseis de um dinossauro raríssimo. No batismo, a homenagem ao local onde as peças foram encontradas, Praia de Itapéua, Cajapió. O nome, Itapeuasaurus cajapioensis. Em 2015, um pescador local do município de Cajapió nos informou da descoberta de alguns ossos isolados. Então, a Universidade Federal do Maranhão, na ocasião, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o museu aqui, o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, se dirigiram até a localidade para fazer as escavações, que duraram pouco mais de 40 dias. O animal teria mais de 95 milhões de anos, 10 metros de comprimento, 5 a 7 toneladas e uma altura de 3 metros. É um herbívoro. De acordo com o pesquisador, seria parecido com esta réplica do Amazonsaurus maranhensis, outro dinossauro que passou por nosso estado. Mas os dois gigantes têm diferenças peculiares. Fósseis tão raros na América Latina só foram encontrados aqui no Maranhão e na Argentina. As peças estavam em uma área de intermaré na praia de Itapéua, próximo à Baía de São Marcos. O trabalho de remoção demorou cerca de 40 dias. E a principal dificuldade dos pesquisadores nesse processo foi por conta das idas e vindas da maré, que davam a eles uma média de 2 horas por dia para trabalhar na remoção. Para conservar as peças durante a remoção, os pesquisadores usaram esponjas como esta, que envolvem as rochas onde os fósseis estão cravados. A técnica não é comum no trabalho arqueológico. A descoberta desse dinossauro e a remoção dele foi bastante complexa, dado a condição em que ele estava numa região intermaré, na praia de Itapéua. Então, nós tivemos que aguardar a baixa-mar e isso nos permitiu trabalhar por aproximadamente 2 horas. E tivemos que desenvolver uma técnica nova, ainda não utilizada em paleontologia, não é comum, o uso de espuma poliuretano, arames, estacas, para garantir uma proteção desse material antes do retorno dessa maré, nessas condições diárias. Então, isso foi bastante complexo, porque o fóssil tem uma idade de milhões de anos, centenas de milhões de anos, e isso fragiliza o material. Os fósseis identificados até agora são todos vértebras da cauda do animal. Este maior é próximo ao quadril. Essas são as peças que foram encontradas na praia de Itapéua, em Cajapió. E depois que ela chega aqui no Centro de Pesquisas Históricas, elas não ficam abertas ao público, não, para a visitação. E aí a dona Agostinha que cuida, que garante essa integridade aqui. Como é que funciona, dona Agostinha? Então, esse material, na verdade, ele não chega limpinho assim. Desde a coleta, ele tem um procedimento que ele vem envolvido em gesso e gaze. Então, ao chegar no centro de pesquisa, não é só eu que trabalho, que faço esse trabalho de limpeza, de cuidado, de restauração. Nós temos os alunos da UFMA, da UIMA, e assim, os estagiários todos participam dessa limpeza. E após a limpeza e reconstituição daqueles que estão quebrados, aí eles são guardados, acondicionados em caixas bem seguras e colocadas na reserva técnica. Esse material, depois de estudado, ele continua na reserva técnica, sem acesso de qualquer outras pessoas, e somente dos pesquisadores. Um trabalho delicado que exige cuidado redobrado, já que essas são as peças de referência, únicas. Uma vez perdidas, não podem ser recuperadas. É realmente uma importante descoberta para a história mundial. A descoberta de Itapeuasaurus é importante por garantir ao Maranhão uma posição de destaque internacional, dada a raridade desses animais na América do Sul. Assim que estiver disponível para a visitação pública, os fósseis se juntarão a outros importantes achados arqueológicos, que podem revelar mais sobre nossa história e comprovar que o Maranhão é um lugar privilegiado desde milhões de anos atrás. E por
por hoje é só, mas continue aqui na TV Guará, que logo em seguida tem os analistas Natanael Júnior e Geraldo Inhessen. Uma ótima noite para você e o JG volta amanhã a partir das 6h30 da noite. Tchau!